Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Ele é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós. podem se sentar. Reverendíssimo Padre Tiago, caríssimos fiéis, permitam-me, antes de dar início a esta homilia, em que iremos justamente considerar como vem o Espírito Paráclito iluminar as nossas inteligências, ensinar-nos tudo aquilo que deve ser ensinado, como ouvimos no Evangelho de hoje, por meio da Santa Romana Igreja, evidentemente. E assim como o Espírito Paráclito vem nos dar o tão necessário discernimento dos Espíritos, permitam-me então, antes deste sermão, um pequeno preâmbulo em que nós consideramos quão perniciosos são os erros atuais num tempo de confusão e que podem levar à perdição de muitas almas. Então, por meio da Santa Romana Igreja, o Espírito Santo vem nos esclarecer, vem nos dar a luz da verdade e, como consideramos ontem, na vigília de Pentecostes, vem inflamar os nossos corações com a chama ardente da caridade. Então, como consideramos ontem, o Espírito Santo vem acender os nossos corações com a chama da caridade. Mas não esqueçamos que ele vem também pela Santa Romana Igreja, pelo Romano Pontífice, que atualmente é o Papa Francisco, gloriosamente reinante, e por meio do magistério eclesiástico, da hierarquia eclesiástica, do sacerdócio católico, vem iluminar as nossas inteligências com a luz da fé. Então nós não podemos permanecer cegos, não podemos seguir qualquer voz que clama que é Cristo, ou que fala em nome de Cristo, ou que ensina pretensamente a verdade, pois há muitos falsos cristos, há muitos falsos profetas, há muitos lobos em pele de cordeiro, prontos para, num tempo de confusão, enganar muitos católicos. Não esqueçamos o aviso do apóstolo. Muitas vezes, o demônio se faz como um anjo de luz para ensinar o erro. E quantos erros existem atualmente? Então, devemos justamente se deixar guiar pelos legítimos pastores, se deixar guiar pela Santa Romana Igreja, pela doutrina católica de sempre, e fugir de tantos erros que pululam hoje em dia. E, sobretudo, muitas vezes, basta usar a inteligência que nos foi dada por Deus
e não se deixar ser bestas, seguindo aquilo que é mais chamativo. É preciso deixar de seguir aqueles que, embora se digam católicos, querem confundir os católicos. É preciso deixar aqueles que, se dizendo católicos, negam que o Papa Francisco seja Papa, afirmam que ainda é Bento XVI, ou então dizem que não há mais um Papa, ou inventam papas à torto e à direito. É preciso deixar aqueles que, se declarando resistentes, recusam a união com o Romano Pontífice, mesmo estando assegurados a fé, a moral e a liturgia católicas. É preciso deixar aqueles que, se dizendo católicos, têm uma filosofia que contradiz a doutrina católica e que se aproxima do esoterismo e do modernismo pelo caminho do grave erro do perennialismo. É preciso deixar aqueles que, se dizendo católicos, não seguem uma filosofia aristotélico-tomista fundada na realidade, mas seguem as suas próprias invenções. É preciso deixar aqueles que, se dizendo católicos, não aderem à doutrina social da Igreja, que não é nem socialista, nem propriamente capitalista, não está nem à esquerda, nem à direita, e que dizem que a Igreja erra em sua doutrina social. É preciso deixar aqueles que colocam a primazia no campo político e não no campo religioso. É preciso deixar aqueles que usam palavrões para convencer os outros ou para expor a sua pretensa filosofia ou teoria política, fazendo que as pessoas, levadas pelas paixões suscitadas pelos palavrões, não pensem no que está sendo dito e fiquem cegas. E sem pensar, seguem cegamente uma pessoa sendo dominada por ela. Sem falar que os palavrões provocam os pecados contra a pureza, o que deveria ser evidente para qualquer indivíduo de bom senso, e como as nossas mães tanto nos ensinaram na nossa infância. E assim o demônio continua a reinar sobre as almas. É preciso deixar também aqueles que simpatizam com a maçonaria e a defendem, dizendo que existe uma boa maçonaria. É preciso deixar de seguir aqueles que cultuam falsos profetas. E também deixar de seguir aqueles que cultuam mães de falsos profetas. A verdade é que os católicos se deixam levar facilmente por supostos movimentos ou pensadores de direita, simplesmente por se declararem anticomunistas. E combatendo o comunismo, o que deve ser feito, evidentemente, terminam por aderir a tantos outros erros, tão, se não mais graves, às vezes sem perceberem. Não se pode combater um erro com outro erro. O bem tem que ser integralmente bom, como diz a máxima de Aristóteles e São Tomás, bonum ex integra causa. O bom deve ser bom integralmente. O católico tem que ser integralmente católico. Os católicos têm que ser católicos também nos ensinamentos sociais da Igreja, tão limpidamente expostos pelos papas no século XIX e início do século XX. Contra o liberalismo, inclusive o liberalismo econômico, e contra o socialismo e contra o comunismo. Também fugir de tantos espantalhos que obscurecem a fé, não procurando datas de fim do mundo, não procurando aparições, não procurando revelações privadas tão abundantes que já virou brincadeira hoje em dia. Mesmo evitando o apego excessivo às aparições aprovadas pela Igreja, que não são e nunca foram essenciais para a salvação. As aparições aprovadas pela Igreja merecem toda a nossa devoção, mas não substituem a revelação. Não brinquem com a fé se deixando iludir por modas de pensamentos à direita, à esquerda, ao centro, a aparições,
a datas de fim do mundo, afinal de contas, ninguém sabe, ou então a pretensos soluções bestas como o sedevacantismo. Não se combate um erro com vários outros. É preciso ser católico, coerente e não caótico. E assim, caríssimos, nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos hoje, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aos judeus piedosos que se encontravam em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, coube uma importante missão, a de discernir por que os apóstolos falavam em outras línguas. E cada um entendia aquelas línguas como se fosse a sua própria língua. Os Atos dos Apóstolos dizem que toda aquela gente reunida, vinda de todas as partes, ficou maravilhada, profundamente impressionada e atônita, sem saber o que pensar daquela manifestação. Uns se perguntavam aos outros o que significam estas coisas. E a solução que alguns encontraram, sem ponderar, sem refletir, sem analisar, simplesmente para escarnecer e se entreter pela situação, foi afirmar: estão todos embriagados de vinho doce. São Pedro, príncipe dos apóstolos, exercendo a sua autoridade de cabeça visível da igreja, pôs-se de pé com os 11 apóstolos. E é preciso recordar que São Matias já havia sido escolhido para substituir Judas. E com voz forte pronunciou um juízo categórico que poria fim às discussões dos judeus. Ordenou São Pedro que todos prestassem atenção às suas palavras, demonstrando que não era possível que o dom das línguas viesse da embriaguez, pois não era sequer 9 horas da manhã. Se essa parte da multidão tivesse julgado com inteligência e não com escárnio, o príncipe dos apóstolos não precisaria começar o seu discurso refutando a possibilidade de que se tratasse de embriaguez, para somente em seguida demonstrar que o dom das línguas realizava o oráculo do profeta Joel. A fim de compreender esta passagem dos Atos dos Apóstolos, consideremos que o Espírito Santo foi enviado aos 12, como ouvimos no Evangelho da Missa, para confirmar tudo aquilo que nosso Senhor lhes ensinou. Dos 7 dons do Espírito Santo, 4 concernem o intelecto, a sabedoria, a inteligência, a ciência e o conselho. Mas enquanto os apóstolos foram cumulados do septenário do Espírito Santo, isto é, os 7 dons, enquanto eles eram iluminados, fortalecidos e confirmados em graça, na multidão que se encontrava em Jerusalém, havia quem julgasse segundo as paixões e não segundo a razão, com precipitação e não com prudência, atribuindo a manifestação das línguas a uma mera embriaguez. Esse exercício de discernimento, que mesmo os judeus mais piedosos não conseguiram fazer, e que os judeus carnais fizeram tão mal, foi um exercício de discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos consiste em ponderar as moções ou os movimentos da alma quando está consolada ou desolada, quando está alegre ou triste, quando está tranquila ou perturbada, a fim de descobrir a origem de tais moções, se elas vêm de Deus ou se elas vêm do demônio. Os judeus carnais sequer atribuíram o dom das línguas ao demônio, como tantas vezes os fariseus atribuíram ao demônio a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou então os milagres que fazia.
Os judeus piedosos, por sua vez, conseguiram se maravilhar, mas nada puderam responder. Ficaram maravilhados, mas confusos, sem saber o que fazer ou como agir. Somente os apóstolos, cheios do Espírito Santo, puderam explicar a causa ou origem daquela manifestação dos dons extraordinários, pois o Espírito Santo lhes fora enviado para confirmá-los nas verdades ensinadas por nosso Senhor e lhes dar a força necessária para anunciá-las a todos os povos até os confins da terra. Na vida dos santos, frequentemente ficamos maravilhados com os combates espirituais para se discernir as impressões de alma ou os fatos exteriores. Pensemos especialmente no discernimento que Santo Agostinho fez para chegar até a graça da conversão. Enquanto era assaltado por dúvidas, o jovem Agostinho ouviu uma voz que lhe dizia: toma e lê, toma e lê. Dando ouvidos à voz, tomou uma epístola de São Paulo, que antes tinha entre as mãos, e leu uma passagem aos Romanos que foi determinante para abandonar definitivamente as obras da carne e pedir o batismo. Com Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, o discernimento dos espíritos finalmente conheceu regras objetivas e práticas, tão necessárias e úteis, a partir das quais um católico pode se guiar com segurança e se esquivar das várias ilusões do demônio. As regras do discernimento dos espíritos foram obtidas pela reflexão que o santo fez sobre as suas próprias impressões, percebendo de onde se originavam e para onde o conduziam. Com efeito, caríssimos, enquanto os santos julgavam as coisas sob a luz do dom da inteligência, este dom pelo qual a alma percebe o sentido sobrenatural escondido nos obstáculos e a mantém em paz, nós outros, porém, que ainda não somos movidos habitualmente pelas inspirações do Espírito Santo, podemos nos servir do discernimento dos espíritos inaciano, no qual o intelecto age com o auxílio da graça para identificar de onde vêm as inspirações e para onde elas nos levam, tendo assim meios práticos para saber se quem está nos movendo é o Espírito Santo de Deus ou então o demônio. Aplicando bem as regras do discernimento, nosso intelecto poderá obter, ainda que com certo esforço, o mesmo juízo que os santos receberam passivamente de Deus pelo dom da inteligência. De fato, caríssimos, discernir as impressões da própria alma é necessário a fim de se perseverar na virtude e não cair nas ciladas do demônio. A segunda regra inaciana, por exemplo, ensina o seguinte: com aqueles que procuram intensamente purificar-se de seus pecados e progredir no serviço de Deus, costuma o demônio suscitar perturbações de consciência, tristeza e desânimo, inquietando-os com falsas razões, para que não vão por diante na sua santificação. Pelo contrário, é próprio do bom espírito dar coragem, forças, consolações, lágrimas, inspirações e tranquilidades, tornando-lhes tudo fácil e afastando todos os impedimentos, para que vão sempre adiantando na virtude e perfeição. Uma alma que não conhece o discernimento dos espíritos, não sabendo explicar a origem de uma desolação, e tampouco sabendo perseverar na virtude sem consolações, facilmente pode cometer o erro enumerado na quinta regra de Santo Inácio, a saber, no tempo da desolação não se deve mudar nada, mas perseverar firme e constante nos propósitos feitos
no tempo da consolação. Porque do mesmo modo que na consolação nos aconselha e guia o bom espírito, assim o mal nos causa na desolação sugestões a que não podemos dar assentimento. Na verdade, no início da vida espiritual, a alma tem uma participação mais ativa na sua santificação, pelo exercício das virtudes, pela mortificação, pela meditação e pelo recolhimento ativo. E uma vez que a alma está suficientemente purificada de suas faltas e emprega as suas faculdades para corresponder com generosidade à graça, é preciso que Deus mesmo venha dirigir a obra de santificação. Quando a alma assume uma parte cada vez mais passiva, como um puro instrumento nas mãos do Criador. Nesta fase, caríssimos, a alma se move menos pelas virtudes e mais pelos dons do Espírito Santo. Menos pelos seus juízos e mais pelas divinas inspirações do Espírito Santo. Ao longo da vida pública do Salvador, os apóstolos tinham ouvido a sua pregação, mas pouco a entenderam. Durante os 40 dias após a ressurreição, nosso Senhor continuou os ensinamentos e ainda assim os apóstolos custaram a entendê-lo. Pois enquanto o Salvador lhes explicava sobre o reino de Deus, os apóstolos se preocupavam com a restauração política do reino de Israel. E em sua teimosia e cabeça dura, mesmo enquanto nosso Senhor subia aos céus, eles lhes questionaram se era agora que ele ia restaurar o reino político de Israel. E é por isso que ouvimos, entre as profecias da vigília de Pentecostes ontem, esta queixa de Moisés, que diz: conheço a sua cabeça dura e espírito de rebelião, dirigindo-se ao povo hebreu e dirigindo-se indiretamente também aos apóstolos, como comenta Dom Prosper Guéranger no seu ano litúrgico. Somente após a vinda do Espírito Santo, quando ficaram repletos dos dons, que finalmente sua inteligência se abriu, sua cabeça amoleceu e seu espírito de rebelião foi, enfim, apaziguado pelo Espírito Santo. E assim puderam compreender as verdades sobrenaturais e puderam captar o seu sentido. Dito isso, caríssimos, é um erro os católicos esperarem que o Espírito Santo realize em nós toda a obra de santificação sem nenhuma participação nossa. A propósito, caríssimos, a heresia quietista no século XVII consistiu justamente na recusa de toda a atividade da alma, que deveria permanecer inativa à espera da intervenção de Deus. Enquanto que para a fé católica, a santificação é uma obra que exige a cooperação do homem e mais tarde se torna passiva, para a heresia quietista, a natureza humana não tem nenhuma parte na santificação. Enquanto que para a fé católica, a graça eleva a natureza humana e esta se subordina à graça, para a heresia quietista, a graça se substitui à natureza humana e esta parece não ser mais do que um cadáver nas mãos de Deus. Nós podemos observar um certo retorno do quietismo nos ambientes católicos de espiritualidade pentecostal, influenciados por esta abominável heresia protestante americana, onde se invoca o Espírito Santo a fim de que ele realize a santificação sem nenhum esforço pessoal,
sem nenhuma cooperação, sem nenhum combate espiritual. Ao fim da oração, a alma estaria purgada, santificada e, por que não, revestida de dons extraordinários, como os apóstolos. Neste caso, o combate espiritual, a prática das virtudes, a mortificação e mesmo os sacramentos perdem praticamente todo o sentido. O que explica um verdadeiro liberalismo de quem se crê iluminado e erige a si mesmo a regra do próprio agir. E acaba caindo no mais ridículo proceder, ridicularizando os dons extraordinários, congruídos e incompreensíveis, com remeximentos verdadeiramente loucos e com as profecias mais ridículas possíveis, chegando ao ponto de profetizar vinda de extraterrestres e outras coisas que simplesmente ridicularizam a fé católica diante dos infiéis. Nada disso vem de Deus, mas sim do demônio. E não precisamos ir muito longe, pois a origem histórica deste erro pentecostal é a heresia protestante. Então, historicamente e doutrinalmente, é algo que vem claramente do demônio. Mas como a fé católica ensina que o homem tem sim a sua parte na santificação, que ela é mais ativa no começo e se torna passiva posteriormente, após muitas purificações e esforços generosos da alma, o discernimento dos espíritos se torna a bússola daqueles que ainda não ingressaram na via unitiva, para que não sejam enganados por falsas consolações e sugestões, por ilusões, perturbações e desolações, e assim encontrem a vontade de Deus com segurança e tranquilidade, por meio da inteligência iluminada pela fé, e não pelos sentimentos e paixões desordenadas, e não pelas ilusões do mundo e do demônio, e não pela corrupção da inteligência tão própria dos tempos atuais, que faz uma legião de bestas. Uma segunda aplicação necessária do discernimento dos espíritos concerne o apostolado, uma vez que das fontes da nossa formação católica depende a retidão da nossa vida espiritual. E aqui, caríssimos, encontramos inúmeras ilusões. Infelizmente, muitos católicos julgam que um erro deve sempre se apresentar clara e distintamente. Assim como, por exemplo, tanto se preocupam com as manifestações demoníacas e mal percebem a ação sutil do demônio nas tentações cotidianas. Na verdade, caríssimos, o erro, quanto mais parecido com a verdade, mais perigoso é. E de mesmo que o demônio é tanto mais eficaz, quanto menos se faz percebido. Quanto mais verdade se encontra arrodeando o erro, mais ele vai passar desapercebido. São Paulo apóstolo não exclui sequer a possibilidade do demônio se disfarçar de anjo de luz, a fim de anunciar um evangelho diferente daquele que os apóstolos ensinavam. No discernimento dos espíritos de Santo Inácio também se lê o seguinte: é próprio do mau espírito transformar-se em anjo de luz e entrar primeiramente nos sentimentos da alma piedosa e acabar por lhe inspirar os seus próprios sentimentos. Assim começa por sugerir a esta alma pensamentos bons e santos, pensamentos piedosos, conforme as suas disposições virtuosas, mas logo, pouco a pouco, procura prendê-la em seus laços secretos e levá-la a consentir
em seus pecaminosos intentos. É muito comum muitos católicos iniciarem um caminho com a mais bela das intenções, com o mais genial achado intelectual, com o mais ardoroso fervor apostólico, e acabar cedendo, pouco a pouco, acabar confiando mais em si do que na autoridade sacerdotal, confiar mais em si do que no ensinamento perene da igreja. E assim sobe o orgulho. O padre não tem a formação que eu tive. O padre não viu aquilo que eu vi. O padre não enxergou tal ponto que eu enxerguei. O padre não tem a maturidade necessária para eu fazer os juízos que eu faço. O padre é muito novo. O padre não tem experiência. O padre não tem uma visão mais aberta a respeito de outras filosofias, de outras questões políticas. O padre não tem a experiência necessária na guerra cultural, não tem formação na alta cultura. Eu sim, eu sei julgar, porque eu próprio estudei, eu próprio me formei. A essas inspirações não faltam consolações sensíveis. A estas inspirações não falta toda a ajuda do demônio para pilhar a alma em seu orgulho e fazer com que ela ela se sinta descobridora de uma solução genial, inédita, que ninguém nunca antes, nem mesmo o padre, pensou. E adentra ela nos mais perigosos erros, seja de falsos gurus, seja de falsas revelações, seja de falsas soluções políticas, econômicas, as mais diversas soluções possíveis, menos aquela da igreja. Mas ele vai fundo, com toda a convicção que o orgulho aliado à idiotice podem conceder. E vai com tudo de cabeça no mais fundo do poço, ou na mais dura parede. E assim, ele segue em frente rumo à própria ruína, colocando em risco a própria alma. Mas ele vai com toda a convicção, achando que ele está caminhando pela solução genial que Deus lhe deu, achando que ele foi um verdadeiro prodígio em achar uma solução, quando na verdade ele só foi besta o suficiente para confiar no demônio. Não foi ele que se formou, mas foi o demônio que o formou. Portanto, nós devemos esperar anjos de luz no apostolado católico. Nós devemos esperar as mais sensacionais soluções inspiradas pelo demônio. Nós devemos esperar os mais brilhantes lampejos de solução fácil, rápida e sem esforço para os mais complexos e complicados problemas atuais. Com pensamentos aparentemente bons e santos, difíceis de refutar e persistentes em seus interesses, que somente um exame atento, sob a luz da fé, poderia desmascarar. Dito isto, caríssimos, é preciso dizer
que não vem do Espírito Santo um apostolado que não proclama o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, porém se contenta em promover uma pretensa alta cultura, reduzindo a religião a uma escolha pessoal. Não vem do Espírito Santo um apostolado que recusa o pontífice atualmente reinante, o Papa Francisco, achando uma solução fácil, seja em revelações pessoais, seja em gambiarras eclesiológicas, seja na mera opção política de alguns gurus. Não vem do Espírito Santo um apostolado que se fundamenta antes de qualquer coisa em revelações privadas, mesmo autorizadas pela Igreja. Não vem do Espírito Santo um apostolado que se fundamenta em falsos profetas, em mães de falsos profetas, em sociedades que recusam o matrimônio, mas permanecem leigas, em movimentos culturais, em lutas políticas, em lutas econômicas. O que vem do Espírito Santo é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, fundamentado naquilo que a Igreja sempre ensinou, em sua hierarquia, em seu sacerdócio católico, em sua vida espiritual católica. O que vem do Espírito Santo é a busca da santificação da nossa alma, para que por meio da graça possamos fazer com que tudo seja restaurado em Cristo e Cristo seja restaurado em toda e cada uma das nossas almas. Mas então de que Espírito vem o que não vem do Espírito Santo? Resposta curta, vem do capeta. Resposta longa é a conclusão do sermão. Não vem do Espírito Santo um apostolado que, apesar de reconhecer o reinado social de nosso Senhor, prefere fazer abstração dos meios espirituais, que são a vida interior e a liturgia, a fim de tomar os meios políticos, como se a promoção de um Estado católico fosse a principal via para se converter à sociedade, e não a dilatação da vida interior, relegando a oração e a Santa Missa à mera santificação pessoal. Ninguém odeia mais a oração do que o demônio. E em troca da vida interior, ele é capaz de oferecer qualquer outro bem lícito. Escutem bem, qualquer outro bem lícito que ocupe a sua primazia. Como, por exemplo, o engajamento político dos católicos. O católico deve se abster da defesa da Igreja e da verdade e da moral no meio político? Não. Mas essa atividade deve provir da sua vida espiritual. Deve ser uma consequência da sua vida espiritual. E não deve, de forma alguma, substituir a sua vida espiritual e de oração. Mas então repitamos essa questão de que Espírito vem o que não vem do Espírito Santo. Não vem do Espírito Santo um apostolado que, apesar de reconhecer o reinado social de Nosso Senhor, está disposto a fazer aliança com os inimigos da Santa Romana Igreja, a fim de triunfar em pautas morais. Ainda que o magistério condene o aborto, evidentemente, ainda que o magistério condene a ideologia de gênero e todas as perversões do nosso tempo, continua sendo ilícita toda aliança que comprometa a integridade da fé, sem a qual ninguém pode se salvar. Os católicos que se expõem a tais alianças julgam ingenuamente que estão somando forças com outros segmentos da sociedade, quando na verdade estão fortalecendo os inimigos da Igreja, que manobram os militantes católicos em favor próprio, para em seguida rejeitar as pautas morais que prometeram defender. De que Espírito vem o que não vem do Espírito Santo? Não vem do Espírito Santo um apostolado que não passa de ativismo, cuja alma não é a oração, mas a promoção pessoal. A teologia é uma ciência que os sacerdotes aprendem de joelhos no seminário,
isto é, unindo o estudo à oração, sem a qual podem facilmente cair no orgulho. Não se pode chamar de apostolado católico a mera difusão da religião, sem uma profunda vida de oração, sem frequência aos sacramentos, sem prática das virtudes, sem mortificação, sem combate aos vícios, em suma, sem combate espiritual. Não são as qualidades pessoais de quem quer que seja que convertem, mas a graça. Quanto maior é o bem que alguém pretende fazer, maior é a união que deve possuir com Deus. Do contrário, caríssimos, multidões podem ouvir um falso profeta, mas nada de verdadeiro e duradouro será produzido por ele. Compreendamos de uma vez por todas: treta de Facebook não é apostolado. Discussão de rede social não é apostolado. Você pode ter toda a razão do mundo, que se você não tiver a mínima vida de oração, se não rezar pelo menos o Santo Terço Diário, que é o mínimo que você espera de alguém que se alega católico, isso não será apostolado. Será dilatação do orgulho. Mas então de que Espírito vem o que não vem do Espírito Santo? Não vem do Espírito Santo um apostolado que pretende justificar meios evidentemente ilícitos por causa de um fim lícito, como por exemplo os palavrões e toda a grosseria presente em muitos falsos profetas de internet. São Paulo apóstolo deseja na epístola aos Efésios que os vícios sequer sejam nomeados pelos católicos. E acrescenta: nada de obscenidades, de conversas tolas ou livianas, porque tais coisas não convêm. Em contrapartida, há quem pretenda converter por meio de obscenidades, baixarias e palavrões, atiçando as paixões dos adversários, ao invés de mover a inteligência, ao invés de mover a vontade do próximo por meio da vida interior e das virtudes. Nenhuma injustiça foi maior do que a condenação à morte de Nosso Senhor. E, no entanto, ele não ofendeu ninguém, nem se irou, mas perdoou os seus algozes e rezou por eles na cruz. Enfim, de que Espírito vem o que não vem do Espírito Santo? Como já disse, o que não vem do Espírito Santo vem do demônio. E o demônio se disfarça de anjo de luz para nos iludir. Peçamos então, caríssimos, ao Espírito Santo a sua iluminação, como diz a coleta da missa, para que possamos nos alegrar com as consolações no lugar das falsas sugestões do inimigo da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.